Dona de Mim, a tragédia que muda tudo. A novela Dona de Mim vai entrar em um dos momentos mais intensos e surpreendentes de toda a sua trajetória. O público que já acompanha há meses as reviravoltas de Rosa, Samuel, Leona, Sofia, Filipa e principalmente do vilão Jacques, vai ser pego de surpresa com um acontecimento devastador que mudará completamente os rumos da história. O enredo, que até agora vinha explorando disputas empresariais, paixões proibidas, segredos familiares e rivalidades sem limites, dará uma guinada para o drama mais sombrio. O ponto de virada virá quando Jacques, completamente tomado pela sua obsessão doentia por Felipa, cruzar todas as linhas possíveis e cometer um crime bárbaro. O que parecia apenas uma fixação perigosa se transformará em tragédia irreversível, deixando marcas profundas em todos os personagens ao redor. Jacques e a escalada da obsessão. Desde os primeiros capítulos, Jacques foi apresentado como um homem ambicioso, manipulador e frio. Porém, sua verdadeira face começou a se revelar na medida em que seu interesse por Filipa ultrapassava os limites da convivência saudável. O que inicialmente parecia apenas admiração logo se mostrou um comportamento possessivo. Jacques não aceitava a ideia de que Filipa seguisse sua vida sem ele. Cada sorriso dela para outro homem, cada passo dado em direção à sua independência, era encarado pelo vilão como uma afronta pessoal. Ele passou a cercá-la, a controlar seus movimentos e a manipular situações para que ela dependesse cada vez mais dele. A tensão entre os dois cresceu em cenas carregadas de emoção, diálogos cortantes, olhares que revelavam medo e um jogo de poder sufocante. Felipa, por mais que tentasse se afastar, via-se presa nas artimanhas de Jacques, que usava todos os recursos, inclusive o poder empresarial, para mantê-la sob sua influência. Essa escalada da obsessão culminará em um momento de ruptura em que o vilão, incapaz de aceitar a liberdade da mulher que diz amar, tomará uma decisão extrema: a noite fatal. O clímax dessa trama acontece em uma cena que promete entrar para a história da teledramaturgia. Felipa, depois de uma sequência de desentendimentos e discussões acaloradas com Jacques, decide enfrentá-lo de vez. Cansada das manipulações, ela reúne coragem para dizer que não tem mais medo e que seguirá sua vida sem ele. Jacques, porém, não suporta a rejeição. Isolado com ela em um ambiente carregado de tensão, um escritório, iluminado apenas pela penumbra da noite, ele perde completamente o controle. As palavras de Felipa ecoam em sua mente como facadas. A respiração dele se acelera, o rosto se transforma em uma máscara de fúria e desespero. Num impulso desmedido, ele avança contra ela. O público assistirá atônito a um crime que mistura ódio e obsessão. Felipa, ainda tentando resistir, não conseguirá escapar da fúria de Jacques. Em um silêncio cortante, a vida dela será ceifada, deixando a cena carregada de choque e tristeza. O impacto em Rosa. Enquanto isso, em outra parte da trama, Rosa será pega de surpresa pela notícia devastadora. A empresária, que já vinha fragilizada por uma série de disputas familiares e empresariais, não suportará a tragédia. A revelação de que Felipa, uma das pessoas mais próximas a ela, foi assassinada por Jacques, alguém em quem, por muito tempo, ela depositou confiança, será um golpe duro demais para seu coração. Em uma das cenas mais emocionantes da novela, Rosa sofrerá um infarto fulminante. A câmera se deterá em seus últimos instantes, mostrando a dor física e emocional que a consome. O público acompanhará em silêncio a queda da matriarca, que representa não apenas a perda de uma vida, mas também o colapso de uma família inteira. A reação do público dentro da trama. A repercussão da morte de Felipa e da súbita partida de Rosa será devastadora. Personagens que até então seguiam suas próprias histórias paralelas se verão arrastados para o epicentro da tragédia. Samuel, herdeiro da Boaz, se sentirá perdido diante do peso da responsabilidade. Sua relação com Leona, que já vinha sendo marcada por segredos e inseguranças, será colocada à prova. Leona, por sua vez, trará uma revelação bombástica: está grávida de Samuel. Essa gravidez inesperada será como uma fagulha de esperança em meio à escuridão, mas também abrirá novas frentes de conflito. Já Sofia, sempre marcada por uma sensibilidade maior, será uma das que mais sofrerão com a perda. A tristeza dela será retratada em diálogos profundos, lágrimas e um silêncio que dirá mais do que 1000 palavras. Sofia representará a dor coletiva daquelas famílias que assistem à destruição de tudo que construíram. O vilão após o crime. Jacques, por outro lado, terá sua trajetória marcada por uma guinada definitiva para a vilania. Até aqui, ele oscilava entre a figura do empresário calculista e o homem dominado pela paixão doentia. Mas a partir desse momento não haverá mais volta.
Consumido pelo crime que cometeu, ele passará a agir como um homem acuado, mas ainda perigoso. Tentará manipular a versão dos fatos, distorcer a realidade e jogar uns contra os outros. Seu objetivo será evitar que a verdade venha à tona, mas, inevitavelmente, o cerco começará a se fechar. Essa nova fase do personagem promete cenas de tirar o fôlego, em que o público acompanhará o jogo psicológico de um homem que tenta esconder o inconfessável. O efeito cascata na trama. A morte de Felipa e Rosa não serão apenas pontos de comoção. Elas funcionarão como catalisadores para novas histórias e conflitos. Samuel versus Jacques. O jovem passará a desconfiar cada vez mais das atitudes do vilão, criando um embate direto que promete movimentar a trama empresarial. Leona e sua gravidez. O segredo, quando revelado, será um choque para todos. O futuro da família Boaz ganhará uma nova camada de incerteza. Sofia e a dor do luto. Seu sofrimento abrirá espaço para uma jornada de amadurecimento e superação, que emocionará o público. A Boaz em crise, a empresa que sempre esteve no centro da trama, enfrentará sua fase mais delicada, com disputas de poder e incertezas quanto ao futuro. A repercussão fora da novela. Os autores de Dona de Mim planejaram esse momento como um divisor de águas. A ideia é surpreender o público, criar discussões e gerar grande repercussão nas redes sociais. A morte de Felipa e Rosa será o assunto mais comentado, com fãs reagindo de maneiras diversas, uns em choque, outros indignados, outros ansiosos para ver a punição de Jacques. A ousadia do roteiro em eliminar personagens centrais no meio da trama reforça o tom imprevisível da novela. Nada está garantido, ninguém está seguro, e cada capítulo pode reservar um novo abalo. O próximo capítulo. Com esse turbilhão de emoções, o gancho para o próximo capítulo será inevitavelmente impactante. O público será convidado a refletir sobre a força da obsessão, o peso da perda e as consequências de escolhas impensadas. Dona de Mim mostrará que em meio à dor, ainda há espaço para a esperança, seja na gravidez de Leona, no amadurecimento de Sofia ou na luta de Samuel contra Jacques. Mas a sombra da tragédia continuará pairando sobre todos. A novela Dona de Mim vai entrar em um dos momentos mais intensos e dramáticos de sua trajetória, trazendo um verdadeiro terremoto emocional para os personagens e para o público. O grande responsável por esse caos é Jacques, Marcelo Novaes, que mostra mais uma vez não ter limites quando o assunto é poder. Frio, calculista e disposto a passar por cima até da própria mãe, ele arma um golpe baixo e consegue interditar judicialmente Rosa, Sueli Franco, retomando o controle absoluto da Boaz, a empresa símbolo da família. A atitude cruel não apenas abala a vida da matriarca, como também atinge em cheio Samuel, Juan Paiva, neto dedicado que havia assumido a presidência da empresa com o apoio da família. Tudo começa quando Jacques descobre que Rosa, em um gesto de coragem e afeto, decide doar metade de suas ações da Boaz para a bisneta Sofia, Elis Cabral. A decisão surpreende a todos, já que Sofia é ainda uma criança, mas Rosa enxerga nesse ato a chance de garantir que a empresa siga um caminho mais humano, distante das ambições do filho vilão. A menina passa a ser representada por Léo, Clara Monek nas reuniões de acionistas, e a novidade se torna um símbolo de renovação. Além disso, Rosa convoca novas eleições, acreditando que é hora de dar espaço às novas gerações. Com o apoio da avó e dos familiares, Samuel sai vitorioso e assume a presidência da Boaz, tomando como sua primeira atitude a demissão de Jacques. O vilão não suporta a humilhação. Ele deixa a sala de reuniões engolindo seco, mas com os olhos brilhando de ódio, prometendo a si mesmo que não ficará de fora por muito tempo. Jacques é do tipo que transforma cada derrota em combustível para a vingança, e dessa vez não será diferente. Enquanto Samuel começa a conduzir a Boaz com novos ares, Rosa passa a demonstrar sinais preocupantes de fragilidade. A doença da matriarca avança e traz lapsos de memória dolorosos. Em momentos de confusão, ela chega a esquecer quem é Sofia, chamando a bisneta por outro nome, o que causa apreensão em todos à sua volta. A família tenta convencê-la a seguir corretamente o tratamento, mas Rosa se recusa a tomar alguns remédios, insistindo que não quer viver dopada e sem autonomia. Essas atitudes, que poderiam ser encaradas como teimosia de uma idosa orgulhosa, acabam sendo usadas como munição por Jacques. Sentindo-se encurralado e determinado a retomar a presidência, Jacques procura sua fiel cúmplice Isabela, Silvia Bandeira. Juntos, eles traçam um plano ardiloso para expor a fragilidade de Rosa diante da justiça. Isabela, aproveitando-se da confiança da idosa, a convida para um jantar aparentemente inocente.
Lá, oferece bebida alcoólica e a incentiva a sair sozinha depois, ciente de que Rosa ficaria ainda mais confusa. O resultado é devastador. Perdida pelas ruas, a matriarca é abordada pela polícia e levada à delegacia. Quando Jacques chega para buscá-la, Rosa não o reconhece. Essa cena cruel se transforma na prova perfeita que ele precisava. Munido desse episódio, Jacques entra rapidamente com um pedido de interdição judicial contra a própria mãe, alegando incapacidade de gerir sua vida e seus bens. O processo, conduzido com toda a influência e os contatos poderosos do vilão, avança de maneira impressionantemente rápida. O golpe é certeiro. A justiça aceita o pedido, declara Rosa incapaz e concede a Jacques a curatela da mãe. Com isso, todas as decisões anteriores da matriarca, incluindo a doação das ações para Sofia, são anuladas. Em questão de dias, Jacques retoma o controle da Boaz e reassume a presidência. Samuel, que acreditava estar finalmente no comando da empresa, vê seu mundo desmoronar. Humilhado, ele precisa deixar a cadeira de presidente e assistir ao tio desfilar pelos corredores da Boaz com o peito estufado de orgulho. Para o jovem, a dor é dupla. Além de perder o cargo, ele sente que falhou com Rosa, que em meio à doença e às confusões, não consegue se defender. Jacques, por sua vez, saboreia sua vitória. De volta ao trono, ele age com tirania. Começa a perseguir todos os funcionários que se aliaram a Samuel, promovendo demissões em massa e instaurando um clima de medo dentro da empresa. Para o vilão, não basta vencer, é preciso esmagar qualquer um que ousou se opor a ele. Os corredores da Boaz voltam a ter a atmosfera pesada que todos temiam, como se o retorno de Jacques fosse a retomada de um regime autoritário. Apesar disso, Samuel não baixa a cabeça. Ferido, mas determinado, ele promete diante da família que vai lutar até o fim para reverter a decisão judicial e devolver a curatela à avó. O mocinho começa a reunir provas de que o tio manipulou toda a situação, contando com a ajuda de Léo e de outros aliados fiéis. A trama então ganha contornos de investigação, encontros secretos, documentos escondidos, advogados honestos tentando enfrentar a máquina corrupta de Jacques. Samuel precisa equilibrar sua dor pessoal com a coragem de enfrentar um inimigo que conhece todos os truques da manipulação. Enquanto isso, Rosa vive dias cada vez mais angustiantes. Em alguns momentos de lucidez, a matriarca percebe que foi enganada pelo próprio filho. Ela chora, pede perdão a Samuel e diz que se sente prisioneira dentro de sua própria vida. Em outros momentos, mergulha na confusão da doença, chamando pelo marido falecido, confundindo netos e bisneta, ou simplesmente se recusando a aceitar qualquer tipo de ajuda. O público acompanha cenas de cortar o coração, vendo uma mulher que sempre foi sinônimo de força se tornar alvo das armações mais baixas do próprio filho. Jacques, por sua vez, acredita que está invencível. Ele anda pela empresa como se fosse um imperador que derrotou todos os inimigos. Mas sua arrogância começa a despertar novas revoltas. Funcionários, mesmo com medo, passam a se unir em silêncio contra ele. A imagem de Samuel, o jovem que foi arrancado injustamente da presidência, cresce como símbolo de esperança. O contraste entre o vilão que governa pela força e o mocinho que luta pela justiça fica cada vez mais evidente. No fundo, a trama deixa claro que a vitória de Jacques é apenas temporária. Embora ele tenha conseguido interditar a mãe, anular doações e retomar o poder, seu castelo de cartas começa a dar sinais de instabilidade. Samuel surge como a voz que não se cala, prometendo revelar ao mundo toda a verdade sobre o golpe. Léo, com sua determinação, se torna peça-chave na resistência, sempre lembrando Samuel de que eles lutam não apenas por justiça, mas também pela memória e pela dignidade de Rosa. A novela promete momentos de grande intensidade nos próximos capítulos, mostrando que por mais que Jacques tente sufocar os sonhos dos outros, há sempre aqueles dispostos a resistir. A interdição de Rosa e a retomada da presidência da Boaz marcam um dos pontos mais sombrios da história, mas também preparam o terreno para uma reviravolta arrebatadora. O público assiste à luta desigual entre o poder corrompido e a coragem da juventude, entre a crueldade de um filho obcecado e o amor de um neto, surta de vez, entre a decadência da ambição e a força da esperança. A obsessão de Jacques, a sensação é de que Jacques pode até ter vencido uma batalha, vai atingir mas a guerra extremos está longe de acabar. E quando a verdade vier à tona, das 19 horas da TV não apenas a justiça dos tribunais, com tramas cheias de emoção, manipulação e reviravoltas de tirar o fôlego. O vilão, que nunca aceitou perder o controle sobre a vida da ex-cunhada, mostrará que está disposto a ultrapassar todas as barreiras para tê-la ao seu lado, ainda que para isso precise destruir sua saúde física e emocional. Com sua personalidade marcada pela frieza e pela manipulação,
Jacques sempre encontrou maneiras de se infiltrar na vida das pessoas e transformá-las em peças de seu jogo de poder. No entanto, quando o assunto é Felipa, a obsessão ultrapassa o simples interesse em manter o legado dos Boais ou em se vingar dos inimigos. O que ele sente por ela é um misto de desejo doentio, necessidade de domínio e incapacidade de aceitar rejeição. E é essa mistura explosiva que dará o tom dos próximos capítulos. A chegada da mãe de Felipa, uma jogada estratégica de Jacques. Para conquistar a confiança de Felipa e enfraquecer suas resistências, Jacques decide trazer de Portugal a mãe da viúva, uma madame falida que, sem recursos, acaba aceitando a ajuda dele. A chegada da senhora na mansão Boais é um dos momentos mais marcantes da trama, pois revela até onde o vilão é capaz de ir para se infiltrar no coração da mulher que tanto deseja. Ao receber a sogra em potencial com pompa e circunstância, Jacques demonstra mais uma vez sua habilidade em manipular. Ele a envolve com discursos de generosidade, como se fosse um benfeitor interessado apenas no bem-estar da família. Mas por trás do sorriso e da hospitalidade, o que ele quer é claro: usar a fragilidade da mãe como instrumento para pressionar Felipa. A própria madame, mesmo agradecida, começa a estranhar o excesso de interesse. No fundo, ela percebe que há algo de estranho na forma como Jacques se aproxima da filha, mas sua dependência financeira e emocional a impede de confrontá-lo. Assim, sem perceber, ela acaba servindo de peça-chave nos planos do vilão: o controle psicológico e físico sobre Felipa. Se antes Jacques usava apenas chantagens emocionais e manipulações sutis, agora ele decide atacar em um nível ainda mais perigoso: o físico. Em uma das cenas mais tensas da semana, ele será visto trocando os remédios de Felipa. O objetivo é deixá-la mais debilitada, confusa e dependente, reduzindo sua capacidade de reagir. A cena acontece de madrugada quando Jacques entra sorrateiramente no quarto de Felipa. Ele abre a gaveta de cabeceira, observa os frascos de comprimidos, com um olhar frio, substitui os medicamentos corretos por outros que provocarão efeitos colaterais. Essa atitude revela não apenas sua obsessão, mas também sua crueldade, já que não mede esforços para enfraquecer quem diz amar. Isabela Silvia Bandeira, que sempre apoiou Jacques em suas jogadas mais arriscadas, dessa vez ficará assustada. Ao flagrá-lo no quarto da filha, a madame começa a desconfiar de suas verdadeiras intenções. Acostumada a ver no empresário um aliado estratégico, ela passa a enxergá-lo também como uma ameaça direta à vida de Felipa. A partir daí, o público começa a se perguntar: até onde Isabela será cúmplice e quando ela decidirá agir para proteger a própria filha? Felipa perde o controle. Os efeitos da manipulação medicamentosa não demoram a aparecer. Felipa começa a sentir tonturas, crises de ansiedade e lapsos de memória. Em uma cena angustiante, ela confunde os filhos, esquece compromissos importantes e chega a ter uma crise em público, deixando todos perplexos. O sofrimento da personagem é retratado de maneira intensa. Cláudia Abreu entrega uma atuação carregada de emoção, mostrando a fragilidade de uma mulher que já enfrentou a viuvez, as pressões da família Boais e agora se vê prisioneira de um jogo cruel que atinge até sua saúde. O público sente na pele a dor da personagem, que não entende por que está perdendo o controle de si mesma. Isabela, que presencia a crise da filha, entra em desespero. A madame começa a perceber que a cumplicidade com Jacques pode estar custando caro demais. Ela passa a questionar se vale a pena continuar ao lado de um homem capaz de colocar a vida de Felipa em risco apenas para satisfazer sua obsessão, o ciúme e a ameaça a Danilo. Paralelamente, Jacques também demonstra sua face mais violenta ao perceber que Danilo, Felipe Simas, ainda nutre sentimentos por Felipa. O rapaz, movido por um amor sincero e não correspondido, tenta se aproximar da ex-patroa para oferecer apoio em meio às dificuldades. Mas Jacques, transtornado de ciúmes, decide cortar o rival do caminho. Em uma cena carregada de tensão, o vilão confronta Danilo, deixando claro que não admite sua presença perto de Felipa. Ele chega a ameaçar o rapaz de forma direta, ordenando que desapareça da vida dela. O embate entre os dois personagens revela não apenas o ciúme doentio de Jacques, mas também a coragem de Danilo, que apesar do medo, não se intimida completamente. O público passa a enxergar nele uma possível resistência contra o domínio do vilão. O impacto na trama. Esses acontecimentos não apenas ampliam o drama de Felipa, mas também criam novos conflitos para toda a trama. A manipulação de Jacques atinge em cheio a relação da personagem com sua mãe, abala a confiança em si mesma e a afasta de possíveis aliados.
Ao mesmo tempo, sua obsessão o coloca em rota de colisão com Danilo, que pode se tornar uma peça fundamental na tentativa de libertá-la. A novela mostra mais uma vez como o poder, quando guiado pela obsessão, pode se transformar em uma arma perigosa. Jacques, que antes já era visto como um vilão implacável, agora ultrapassa qualquer limite, revelando sua faceta mais sombria e colocando em risco não apenas a mulher que diz amar, mas todos ao seu redor. A fragilidade de Felipa e a luta interna. Enquanto Jacques intensifica seu domínio, Felipa trava uma batalha silenciosa dentro de si. Entre crises e momentos de lucidez, ela começa a perceber que algo não está certo. A sensação de estar constantemente cansada, confusa e vulnerável a faz desconfiar que está sendo manipulada. Mas o problema é que, fragilizada, ela não encontra forças suficientes para reagir sozinha. Em cenas de grande carga dramática, a personagem aparece diante do espelho, olhando para si mesma e tentando reconhecer a mulher forte que sempre foi. Seu diálogo interno, marcado pela dor e pelo medo, mostra o quanto a manipulação de Jacques é cruel. Ele não apenas tenta controlar seu corpo, mas também destruir sua autoestima e sua identidade. O dilema de Isabela. A posição de Isabela também ganha destaque. Se até então ela parecia confortável em usar Jacques como aliado, agora se vê obrigada a encarar a realidade. Sua cumplicidade pode custar a vida da própria filha. O dilema da Madame será um dos pontos mais explorados nos próximos capítulos. Por um lado, ela sente medo de confrontar Jacques, ciente de que o empresário não mede esforços para eliminar quem se coloca em seu caminho. Por outro, a preocupação materna começa a falar mais alto. A cada crise de Felipa, Isabela se desespera, e seu olhar revela a culpa por ter permitido que o vilão chegasse tão longe. O público fica na expectativa. Será que ela terá coragem de se voltar contra ele e proteger Felipa, mesmo que isso signifique colocar sua própria vida em risco? Conflitos em cadeia. Dona de Mim. Samuel revela que entrou com recurso para tomar a guarda de Sofia e faz Léo chorar. Os próximos capítulos de Dona de Mim prometem estremecer ainda mais as estruturas emocionais da trama. O romance entre Samuel, Juan Paiva e Léo, Clara Monek, até então um dos poucos respiros de afeto em meio a tanto sofrimento e intrigas, será colocado à prova quando uma revelação inesperada atingir em cheio o coração da jovem. O executivo, tomado por um misto de desespero, senso de justiça e também de proteção, vai decidir entrar com um novo recurso na justiça para retomar a guarda definitiva de Sofia, Elis Cabral. A notícia que chega de maneira dura e direta fará Léo desmoronar. Desde que recebeu a guarda provisória da menina, Léo havia encontrado em Sofia não apenas uma filha de criação, mas também uma razão de existir. A artista, que sempre carregou uma trajetória marcada por perdas, injustiças e abandonos, viu no sorriso da pequena um porto seguro, uma nova chance de recomeçar. Cuidar da menina, acolhê-la e oferecer-lhe uma vida longe dos fantasmas da família Boaz foi, para Léo, a prova de que ainda havia espaço para o amor verdadeiro em meio a tanto sofrimento. Por isso, quando Samuel anuncia que está disposto a reabrir a disputa, todo esse castelo de sonhos começa a ruir diante de seus olhos. A tensão aumenta ainda mais porque o nome de Abel Tony Ramos volta a rondar o processo judicial. Mesmo morto, o patriarca continua influenciando a vida de todos, já que consta na certidão de nascimento de Sofia como responsável legal. Isso significa que, em termos jurídicos, o vínculo dos Boaz com a menina ainda é forte. A ameaça de que Jacques, Marcelo Novaes, possa reivindicar o direito sobre a criança causa calafrios em Léo, que conhece melhor do que ninguém as estratégias do empresário, movido por uma obsessão doentia que sempre ultrapassou limites. Sofia, mesmo sendo apenas uma criança, percebe o clima pesado. Em uma das cenas mais emocionantes da novela, ela escuta parte da discussão entre Samuel e Léo e, com a inocência misturada ao medo, confessa que não quer voltar para os cuidados do tio. Seus olhos marejados revelam o pavor que sente, e o público é levado a mergulhar na angústia de uma menina que já viu de perto o rosto da maldade. Samuel tenta abraçá-la, prometendo que nada de ruim vai acontecer, mas suas palavras são frágeis diante do abismo que se abre entre ele e Léo. A situação se complica ainda mais 2 dias depois. Samuel, firme em sua decisão, comunica à namorada que sua advogada já está preparando o pedido de guarda definitiva. Para ele não se trata apenas de uma questão legal, mas de garantir que Sofia não seja usada como moeda de troca ou vítima das ambições de Jacques. Só que Léo, ferida pela sensação de traição, vê nessa atitude uma invasão em seu papel de mãe. Ela sente que Samuel não confia em sua capacidade de proteger a filha, e isso a corrói por dentro.
Em meio à discussão, Léo decide mostrar a Samuel um desenho feito por Sofia. No papel rabiscado com traços infantis, Jacques aparece representado como um monstro, com dentes afiados, olhos vermelhos e garras prontas para atacar. A cena é de cortar o coração. Para Léo, aquele desenho é a prova mais clara do medo que a menina sente. Mas para Samuel, o que ele vê é ainda mais grave: uma criança vivendo sob a constante sombra de um trauma. Ele acredita que diante disso, a única saída é reforçar o processo legal e afastar, de uma vez por todas, qualquer chance de um empresário recuperar espaço na vida da menina. A briga explode de vez. Léo, sentindo-se desrespeitada, pede que Samuel vá embora. Sua voz embargada revela não só a raiva, mas também a dor de quem percebe que pode perder tudo: a filha e o amor. Quando a porta se fecha atrás dele, Léo desaba em prantos. Suas lágrimas escorrem pelo rosto enquanto abraça o desenho de Sofia, como se aquele papel fosse a última lembrança de que ainda há algo que vale a pena lutar. Enquanto isso, Samuel, ao sair, também não consegue esconder o peso de sua decisão. Ele se mostra dividido entre o homem que ama Léo e o pai que acredita ser para Sofia. As cenas mostrarão o executivo andando sozinho pela cidade, revisitando lugares que marcaram sua trajetória, refletindo sobre o quanto perdeu e o quanto ainda pode perder. É um retrato cru de um personagem que, mesmo cheio de boas intenções, acaba cedendo ao desespero de controlar o futuro. A crise entre os dois não ficará restrita ao ambiente íntimo. Nos corredores da mansão Boaz, as notícias correm rápido e Jacques, sempre à espreita, descobre que Samuel pretende entrar com o recurso. O empresário vê nisso uma nova oportunidade de manipulação. Para ele, quanto mais fragilizados Léo e Samuel estiverem, mais fácil será retomar seu plano de destruir os dois e reconquistar o que acredita ser seu por direito. Rosa, Renata Sorra, por sua vez, continuará sendo um elemento explosivo nesse enredo. Com sua saúde debilitada e a mente oscilando entre lucidez e delírio, a matriarca chega a confundir Samuel com Abel e, em um de seus surtos, chega a agredi-lo ao acreditar que ele está tramando contra Sofia. Esses momentos intensificam ainda mais o clima de caos, mostrando que a batalha pela guarda da menina não é apenas judicial, mas também emocional, psicológica e familiar. O público, ao acompanhar esses capítulos, será levado a refletir sobre temas complexos. Até onde vai o amor de um pai ou de uma mãe de criação? O que define de fato a maternidade e a paternidade? É o sangue, o nome na certidão, ou a dedicação diária? As cenas de Léo e Sofia, entrelaçadas em abraços cheios de ternura, contrastam com o desespero de Samuel em buscar segurança através da lei. Essa dualidade é o coração da trama. Todos querem proteger a menina, mas cada um à sua maneira, e os caminhos escolhidos podem gerar feridas irreparáveis. No centro de tudo, Sofia se torna símbolo de inocência em meio à guerra de adultos. Seus medos, expressos em rabiscos, olhares e palavras simples, traduzem a crueldade de um mundo que insiste em usá-la como peça de um jogo de poder. É através dela que a novela alcança sua maior força dramática, mostrando como a infância pode ser o lugar mais vulnerável quando os adultos se perdem em seus próprios conflitos. Com a guarda em disputa, o relacionamento de Samuel e Léo chega ao limite. A cada nova conversa, as mágoas se acumulam, e o que antes era paixão se transforma em silêncio doloroso. Mesmo amando um ao outro, os dois se veem em lados opostos de uma batalha que parece não ter fim. A novela mostra que muitas vezes o amor não é suficiente para segurar o peso das escolhas, principalmente quando existe uma criança envolvida. Nos próximos capítulos, os espectadores verão Léo se reerguer, determinada a lutar por Sofia até o fim, mesmo que isso signifique enfrentar Samuel. Já o executivo terá de lidar com as consequências de sua decisão, entendendo que ao tentar proteger, também pode estar afastando quem mais ama. O conflito entre razão e coração se tornará cada vez mais intenso, deixando claro que Dona de Mim não tem medo de expor as feridas abertas das relações humanas. Dona de Mim, Marlon sofre ao perder Cami para Ryan e se descontrola em briga com o ex-amigo. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, o público vai testemunhar uma das fases mais intensas e dolorosas da trajetória de Marlon, Humberto Moraes. O rapaz que sempre acreditou no amor verdadeiro e construiu sonhos ao lado de Cami e Giovanna Lancelotti, terá sua vida virada de ponta cabeça ao ser surpreendido por uma reviravolta devastadora, o término do noivado com a jovem, seguido pela reconciliação dela com Ryan, L7 Non, seu ex-amigo e grande rival. A notícia cai como uma bomba no coração de Marlon, que se vê despedaçado diante da perda da mulher que acreditava ser o grande amor de sua vida.
O golpe é ainda mais doloroso quando, em pleno centro da cidade, ele flagra a ex-noiva de mãos dadas com o cantor, exibindo uma felicidade que ele não consegue compreender. O sofrimento, no entanto, não fica restrito às lágrimas silenciosas. A tensão cresce capítulo após capítulo, culminando em uma briga explosiva entre Marlon e Ryan, cena que promete marcar a novela com intensidade e emoção. O noivado em ruínas. O relacionamento de Marlon e Cami parecia sólido aos olhos da família Boais e dos amigos. Juntos eles construíram sonhos, dividiram planos e chegaram a anunciar o casamento para breve. Mas por trás dos sorrisos, as diferenças começaram a se acumular. O estupim veio após um trauma vivido por Cami, que a deixou determinada a buscar justiça com as próprias mãos. Forte, impulsiva e disposta a tudo, ela se lançou em uma luta pessoal, ignorando os riscos que poderia enfrentar. Marlon, por sua vez, acreditava que a lei seria o caminho certo, defendendo a paciência e o processo judicial como solução. Essa diferença de visão foi criando uma barreira entre os dois. Embora Marlon tentasse protegê-la, chegando até a mentir em depoimento para poupá-la de consequências mais graves, o desgaste falou mais alto. Cami, cansada de não se sentir compreendida, decidiu se afastar. O retorno de Ryan. Foi nesse espaço deixado pelo fim do noivado que Ryan ressurgiu na vida de Cami. O cantor, que já tinha uma história com ela e era pai de seu filho, aproveitou a fragilidade da jovem para se aproximar novamente. Entre encontros casuais, conversas longas e memórias que nunca foram apagadas, a chama da paixão voltou a arder. No início, Cami tentou colocar um freio. Resistiu aos olhares intensos de Ryan, evitou ceder ao carinho dele e buscou manter distância. Mas a insistência do músico, somada ao fato de ele compreender suas dores de maneira que Marlon não conseguia, acabou quebrando suas defesas. O romance foi assumido aos poucos, mas ganhou força rapidamente. E a cena que deixou Marlon arrasado não demorou a acontecer. Cami e Ryan, de mãos dadas, comendo cachorro-quente em uma barraca de rua, como dois adolescentes apaixonados. O gesto simples, mas cheio de intimidade, foi como uma faca no coração do rapaz. A fúria de Jussara. Se para Marlon a reconciliação foi dolorosa, para Jussara, Vilma Melo, mãe do rapaz, foi um verdadeiro insulto. A mulher, que sempre apoiou o relacionamento do filho com Cami e acreditava que a jovem faria parte da família, não conseguiu disfarçar sua revolta ao vê-la nos braços de Ryan. Indignada, Jussara protagoniza uma das cenas mais marcantes. Em plena rua, ao se deparar com a ex-nora ao lado do cantor, não pensa duas vezes antes de jogar um copo de água gelada em cima da jovem, causando um constrangimento público que repercute por toda a vizinhança. Cami, envergonhada e ofendida, tenta manter a compostura, enquanto Ryan segura sua mão e a defende com firmeza. O episódio gera comentários maldosos e amplia ainda mais a tensão entre as famílias. O confronto inevitável. O golpe de perder Cami já seria pesado o suficiente, mas Marlon não consegue lidar com a humilhação pública, os comentários da vizinhança e, principalmente, a sensação de traição. Para ele, a reconciliação entre Cami e Ryan não é apenas uma escolha de amor, é também uma afronta, uma ferida aberta que sangra diariamente. Cego pelo ciúme, ele procura Ryan para tirar satisfação. O encontro acontece em um estúdio de gravação, onde o músico ensaia uma nova faixa. Marlon invade o espaço sem cerimônia, com o coração acelerado e o rosto tomado pela raiva. "Você não tem vergonha, não?" diz para ele com a voz embargada. "Se dizia meu amigo e agora tá aí, rindo da minha cara, se aproveitando do meu fim com a Cami." Ryan, sem perder a pose, encara o ex-amigo com um sorriso irônico. Ele não se deixa abalar pelas palavras e responde com provocação. "Eu não roubei nada de você, Marlon." A Cami só percebeu quem realmente merece estar do lado dela. As palavras inflamam ainda mais a fúria do rapaz. O tom sobe, a discussão vira gritos, e em questão de segundos, eles já estão trocando empurrões. A intervenção de Danilo. A briga só não termina em pancadaria porque Danilo Felipe Simas, amigo em comum dos dois, aparece a tempo de impedir o pior. Ele segura Marlon pelos braços, afastando-o de Ryan, e tenta trazer um pouco de razão para a cena. "Para com isso, cara. Você vai se machucar, vai acabar fazendo besteira." A implora Danilo, enquanto Ryan continua provocando de longe. Mesmo contido, Marlon não consegue se acalmar. O sangue ferve em suas veias, e a sensação de perda o consome por dentro. Incapaz de descontar sua... Rosa sabia que o tempo não estava a seu favor. Desde que os primeiros sinais começaram a aparecer, pequenos lapsos de memória e momentos de fraqueza que antes não faziam parte de sua rotina, a matriarca dos Boais decidiu que não esperaria o destino agir por ela.
Forte, determinada e sempre acostumada a conduzir a própria vida, ela resolveu enfrentar de uma vez por todas o teste que provaria, sem sombra de dúvidas, que ainda estava em plena consciência. A intenção era clara, mas de enorme impacto: garantir que Jacques não tivesse nenhuma brecha para contestar suas decisões quando chegasse a hora de sua partida. Para Rosa, deixar espaço para que o vilão manipulasse as situações seria imperdoável. Por isso não havia mais tempo a perder. A noite anterior, fora de reflexões profundas, sentada diante de um retrato antigo de Abel, o marido que tanto amara, Rosa recordava os momentos que viveram juntos, as conquistas que dividiram, e os valores que ele sempre defendeu. Você me ensinou a nunca baixar a cabeça para ninguém, murmurou para a fotografia. E é isso que eu vou fazer até o fim. O retrato parecia lhe devolver forças, como se a presença de Abel ainda pairasse pela casa, lembrando-a da importância de resistir. Samuel, o neto querido, carregava no olhar a bondade herdada do avô. Diferente de Jacques, que representava a sombra e a ambição sem limites, Samuel era a esperança de um futuro digno. Naquela madrugada silenciosa, Rosa elaborou sua decisão final. Faria o documento que nomearia Samuel como seu curador. Não deixaria nada nas mãos do acaso. Vivian, sua aliada de confiança, ajudaria com os trâmites legais. Felipa, sempre dedicada, a acompanharia para dar força. Elas seriam testemunhas de que tudo seria feito de maneira clara, sem margem para questionamentos. A manhã chegou carregada de tensão. Rosa acordou antes do sol nascer, vestiu-se com esmero e escolheu um vestido azul marinho que transmitia sobriedade e elegância. Não queria parecer frágil, mas sim a figura forte que sempre fora. Vivian chegou cedo à mansão, trazendo consigo documentos e anotações. Felipa, por sua vez, estava ansiosa, com medo de que o teste não saísse como esperavam. Apesar disso, ao ver a avó tão firme, reuniu coragem para seguir ao lado dela. O trajeto até o consultório foi silencioso, cada uma das três imersa em seus pensamentos. Rosa encarava a janela do carro, observando a cidade passar como se fosse a última vez que veria cada detalhe. Vivian revisava mentalmente cada passo jurídico necessário. Felipa, com os olhos marejados, apenas torcia para que tudo desse certo. Ao chegarem, foram recebidas pela secretária da doutora Letícia. O ambiente acolhedor parecia, naquele dia, um tribunal onde cada palavra teria peso de sentença. Quando Letícia entrou na sala, cordial como sempre, Rosa não perdeu tempo. Foi direta, como uma flecha lançada sem hesitação. Doutora, eu preciso fazer um documento deixando meu neto Samuel como meu curador. A médica, surpresa com a objetividade, ergueu as sobrancelhas e confirmou. Ah, entendi. Você quer registrar diretrizes antecipadas, é isso? Rosa assentiu, o olhar firme deixando claro que não havia dúvidas. Vivian interveio para reforçar a seriedade do momento. Nós gostaríamos que a senhora avaliasse a Rosa cognitivamente. Queremos atestar que no dia de hoje ela está apta a assinar esses documentos. Letícia respirou fundo antes de responder. Posso realizar todos os testes cognitivos necessários. Mas preciso ser franca. Se você não for bem, Rosa, não poderei mentir. Quer mesmo prosseguir? O silêncio que se seguiu parecia cortar o ar. Felipa e Vivian trocaram olhares tensos, mas Rosa não hesitou. Eu estou bem e quero fazer hoje. Não posso esperar mais. Cada minuto é precioso. Sua voz firme atravessou a sala como uma sentença definitiva. A médica começou os testes de forma simples. Pediu que Rosa repetisse uma sequência de palavras. Casa, flor, sol. Rosa não apenas repetiu, como deu significado a cada termo. Casa é onde construí minha família, flor é o que Abel sempre me oferecia, e sol é o que ilumina o futuro de Samuel. A resposta emocionou as três mulheres presentes. Em seguida, Letícia solicitou que Rosa desenhasse um relógio marcando 11h10. Com firmeza, ela fez o desenho com precisão, arrancando um sorriso de alívio de Felipa. Está vendo? Disse Rosa, orgulhosa. Ainda sei o que faço. O exame prosseguiu. Rosa respondeu perguntas sobre datas, acontecimentos históricos e até pequenas operações matemáticas. Teve um ou outro lapso, mas no geral demonstrou lucidez impressionante para sua idade. Então veio a pergunta mais significativa. Rosa, você sabe por que está aqui hoje? Sem titubear, ela respondeu, porque quero deixar claro que Samuel será meu curador. Quero garantir que o que construí não caia nas mãos erradas. A atmosfera ficou carregada de emoção. Vivian, apesar de acostumada com disputas judiciais, enxugou discretamente uma lágrima. Felipa apertou a mão da avó, sentindo que estava diante de uma verdadeira lição de vida. O silêncio foi quebrado quando Letícia concluiu os exames. Rosa, você está apta.
Sua memória está preservada dentro do esperado. Pode assinar os documentos sem problemas. O alívio tomou conta da sala. Rosa sorriu não com vaidade, mas com gratidão. Pegou a caneta e com firmeza assinou cada página. Está feito, declarou, a voz embargada mas segura. Agora Samuel terá o que merece. Vivian garantiu que tudo fosse registrado corretamente sem margem para falhas. Felipa abraçou a avó com força, emocionada. A senhora é incrível, vó. Mesmo diante de tudo, continua nos ensinando a lutar. Rosa acariciou o rosto da neta e respondeu: a vida não é sobre quanto tempo temos, mas sobre o que fazemos com ele. Apesar da vitória, o nome de Jacques pairava como uma sombra. Rosa sabia que ele não desistiria facilmente. O documento era uma barreira, mas a guerra não terminava ali. O vilão usaria de todos os artifícios para tentar contestar, manipular e conquistar o que não lhe pertencia. Mas agora havia uma muralha erguida. Rosa sentia paz ao saber que dera o passo mais importante. Jacques não vai vencer, murmurou para si mesma. De volta à mansão, Rosa se acomodou em sua poltrona favorita. Estava cansada, mas tranquila. Samuel ainda não sabia da decisão, mas em breve seria informado. Rosa queria contar pessoalmente, olhando nos olhos do neto e mostrando que confiava nele acima de qualquer um. Para Felipa, aquele dia seria lembrado como um aprendizado eterno. Entenderá que coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Vivian, por sua vez, sentia-se honrada em ter testemunhado um dos momentos mais importantes da história da família. Como advogada, garantiu a segurança legal. Como amiga, fortaleceu ainda mais seu laço com Rosa. A assinatura daquele documento não era apenas um ato burocrático. Era resistência, era amor, era sabedoria. Rosa, consciente da proximidade da morte, mostrava que ainda tinha poder sobre o próprio destino. Ao oficializar Samuel como curador, ela protegia o futuro da família Boais contra a ambição sombria de Jacques. O gesto era a última e mais poderosa lição de sua vida. Nunca é cedo demais para proteger aquilo que se ama. Dona de Mim, a queda de Jacques e a ascensão de Samuel. O sol já estava se pondo quando a mansão dos Boais foi tomada por um silêncio estranho, quase sufocante. No ar, pairava a expectativa de uma mudança que ninguém imaginava ser possível alguns meses antes. A família estava reunida, os acionistas estavam inquietos e nos corredores da Boais, os funcionários cochichavam, atentos a cada rumor que se espalhava pelos escritórios. Samuel caminhava firme, mas com o coração acelerado. Não era apenas uma reunião de negócios, era o momento em que ele enfrentaria de vez o tio que tanto lhe causou dor e humilhação. Jacques, o homem que sempre acreditou ser intocável, finalmente veria seu império ruir diante dos olhos de todos. Antes de a reunião começar, Rosa chamou Samuel em particular. A matriarca estava abatida pela doença que avançava, mas sua voz carregava firmeza. E meu filho, hoje é o dia de mostrar que o bem ainda pode vencer dentro desta família. Você tem que acreditar em si. A Boais precisa de alguém que cuide dela, não que a destrua. Samuel segurou as mãos da avó com carinho. Eu não vou decepcionar a senhora, vó. Eu sei o quanto o Jacques já te feriu e sei que essa empresa não pode continuar nas mãos dele. Eu vou lutar até o fim. Enquanto isso, Jacques se trancava em sua sala da presidência. Caminhava de um lado para o outro, tentando controlar a raiva que o consumia. A notícia de que Rosa transferira metade das ações para Sofia e ainda nomeara Samuel como curador de seu patrimônio foi um golpe devastador. Ele sentia que estava sendo empurrado para fora da própria vida, expulso do trono que sempre acreditou ser dele por direito. Isso não vai ficar assim, murmurava ele diante do espelho, encarando sua própria imagem com olhos de fera. Se minha mãe pensa que vai me calar, está enganada. Eu vou lutar, nem que seja contra todos. Mas no fundo, Jacques sabia que sua posição estava cada vez mais insustentável. A família já não o apoiava como antes, e sua postura autoritária vinha afastando aliados dentro da empresa. Até mesmo Ricardo, que se mantinha como único escudo, parecia cansado de tentar conter os estragos causados pelo irmão. A reunião decisiva. Na manhã seguinte, o salão de reuniões da Boais foi preparado com todo o rigor. As luzes claras refletiam no mármore da mesa comprida, e os retratos dos fundadores da empresa, pendurados nas paredes, pareciam observar silenciosamente o desenrolar de mais uma batalha pelo poder. Os acionistas chegaram primeiro, ansiosos. Rosa foi trazida em cadeira de rodas, mas não abriu mão de estar presente. Ao seu lado estava Léo, representando os interesses de Sofia, a herdeira mais nova. Ayla e Davi chegaram pouco depois, demonstrando apoio aberto a Samuel. Jacques entrou por último, com passos firmes e um olhar desafiador.
Apesar do clima hostil, ele vestia sua melhor gravata e manteve a postura de um presidente seguro de si. Mas Samuel percebeu o tremor quase imperceptível em suas mãos quando ele repousou a pasta sobre a mesa. A reunião começou com Rosa tomando a palavra. Hoje, mais do que uma decisão de negócios, nós estamos definindo o futuro dessa família. A Boaz não pode continuar sendo usada para satisfazer ambições pessoais. É hora de escolher quem vai liderar com responsabilidade. As palavras da matriarca ressoaram como um aviso. Jacques não se conteve. Com todo respeito, minha mãe, eu dediquei minha vida a esta empresa. Se hoje a Boaz é forte, é graças a mim. Samuel não tem experiência, não sabe lidar com o peso da presidência. Entregar a ele o comando é brincar com o legado do meu pai. Samuel ergueu o rosto, sem abaixar a cabeça. A tio, o senhor pode ter experiência, mas o que fez com essa empresa nos últimos anos foi destruir valores, afastar pessoas, transformar cada decisão em um campo de guerra. A Boaz não precisa de um ditador. Ela precisa de alguém que cuide das pessoas que trabalham aqui e da família que ela representa. O clima ficou pesado. Alguns acionistas trocaram olhares discretos, cientes de que aquele confronto já era inevitável há muito tempo. Então chegou o momento da votação. Ricardo, como esperado, manteve-se fiel a Jacques. Mas Rosa, Davi e Ayla se posicionaram a favor de Samuel. O voto decisivo veio de Léo, representando Sofia. A jovem hesitou por alguns segundos, consciente da pressão que carregava, até erguer a mão. Meu voto é para Samuel. Um silêncio cortante tomou a sala. Jacques arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que ouvia. Sua derrota estava selada. E isso é um absurdo. Vocês estão destruindo a Boaz. Gritou ele, levantando-se da cadeira. Esse moleque nunca vai ser capaz de conduzir essa empresa. Vocês estão cometendo o maior erro da vida de vocês. Mas já era tarde. O anúncio foi feito oficialmente. Samuel era o novo presidente da Boaz. A queda do vilão. Logo após a reunião, Samuel não perdeu tempo. Sabia que se deixasse Jacques circulando pela empresa, ele poderia criar obstáculos ou tentar manipular funcionários. Tomando a primeira decisão como presidente, o rapaz encarou o tio diretamente. Jacques, a partir de hoje, você está demitido da Boaz. Sua sala já não te pertence mais. Pode recolher seus pertences e deixar o prédio. Jacques riu de maneira amarga. Você acha que venceu, Samuel? Você acha que esse cargo vai te dar poder sobre mim? Eu ainda sou um Boaz, e vou lutar até o fim. O senhor pode ser um Boaz, mas já não tem o direito de destruir o que meu avô construiu. A partir de agora, essa empresa vai ter outro rumo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os funcionários que observavam de longe não conseguiam esconder o espanto.